O que é destaque nesta edição? A ação do Congresso no Supremo Tribunal Federal pode barrar a privatização de Urucu e Reman. A arrecadação do Estado teve recuperação em junho. A Assembleia decide seguir com o processo de impeachment do governador. Decreto estabelece retorno de grupos de risco às atividades para 20 de julho. Parada para manutenção. Zonas norte e leste ficarão sem água nesta quinta-feira. Câmara aprova a medida provisória que permite reembolso de passagem aérea em até 1 ano. Petrobras anuncia reajuste de mais 5% para a gasolina a partir desta quarta-feira. Tremor de terra sacode a grande Fortaleza. Bolsonaro sanciona com vetos projeto que prevê medidas de proteção aos indígenas. Helicóptero militar desaparece na Amazônia peruana. Japão emite novos alertas para chuvas e deslizamentos que já deixou 54 mortos. Presa a mulher que integrava a quadrilha que ameaçava cortar dedos das vítimas. O Jornal da Manhã, 71 anos do ar, começa agora. 5:47. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável e o clima-tempo fala que é de 80% a probabilidade de chover 15 milímetros. A temperatura que é de 24 graus terá máxima de 33 graus Celsius. A umidade do ar é de 83%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É quarta-feira, 8 de julho. 189 dias do ano e faltam 177 para terminar 2020. Dia dos Santos Eugênio III e Adriano III. Também é o dia do panificador e do padeiro. Dia do Executivo de Mídia e Dia da Ciência. Esta é a edição 44.760 do Jornal da Manhã. O Rio Negro parou de subir e seu nível em relação ao mar continuava ontem em 28,32 metros com vazante de 19 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos, operando normalmente. Fatos marcantes da história. 1497, Vasco da Gama inicia a primeira viagem marítima da Europa à Índia. 1820, o rei de Portugal, Dom João VI, assina carta régia dando à capitania de Sergipe a emancipação política da capitania da Bahia. Em 1990, na Itália, a seleção da Alemanha conquista o tricampeonato mundial de futebol, vencer a Argentina por 1-0. 2014, a seleção brasileira perde para a Alemanha por 7-1 no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, na semifinal do Mundial de 2014. Agora 5:49 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ao sonoplasta Hernandes Sampaio. Nesta quarta-feira, às 17 horas, motoristas de aplicativos, taxistas e mototaxistas se reúnem na Avenida Djalma Batista, em frente ao posto 700, para a manifestação contra o preço abusivo da gasolina em Manaus. O encontro objetivo é alertar a população e as autoridades públicas não somente para os preços que são praticados nos postos de combustíveis, mas expor um sistema de cartel que existe há anos na cidade e prejudica o consumidor. Bom dia, Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, e hoje esta manifestação que vai acontecer na Djalma Batista no final da tarde, é bom que os motoristas estejam alertas porque o trânsito vai engarrafar naquela área. Sem dúvida nenhuma, Paulo, o motivo é dos mais justos, não, Paulo? O preço da gasolina atrapalha muito, né? A vida dos profissionais, de motoristas de aplicativo, porque a gente tem muito carinho, bom dia a todos eles. Mas, Paulo Guerra, da última vez que foi feita uma manifestação por lá, atrapalhou muito quem não tem nada a ver com isso, né, Paulo? As pessoas que precisavam se deslocar para casa, outros indo para a faculdade naquela ocasião, atrapalhou muito o trânsito. Tomara que dessa vez seja feita uma manifestação aí que dê uma fluidez ao trânsito. Pois é, e começa simplesmente às 17 horas. Falando em gasolina, ela vai subir hoje mais 5%, informou a Petrobras. Daqui a pouco teremos mais detalhes, Alberto Pellegrini. Aquela baixa que nós tivemos, né, Paulo, com gasolina aí a 3,68, 3,69, foi mera ilusão, né, Paulo? De repente vem aí, aumenta e a gasolina já está chegando novamente à casa dos R$5. Pois é, em uma semana a gasolina teve um aumento de 10%. Pellegrini, como é que está o trânsito nesse instante em nossas principais ruas e avenidas? Paulo, a movimentação é muito intensa, principalmente naquela área onde a gente se desloca sempre, né?
Nós estivemos agora há pouco na Avenida Camapuã e na Avenida Altasmirim, a famosa Grande Circular. A Grande Circular, Paulo, no trecho entre a rotatória do produtor e rotatória da Samsung, tem um trânsito muito intenso nesse momento, Paulo. Além dos dois terminais, o 4 e o 5, que ficam nessa via, tem também a movimentação dos ônibus executivos, alternativos, mototáxis e principalmente nesse horário, Paulo, o ir e vir dos ônibus do transporte especial com o transporte, né, com as pessoas que se deslocam nesse momento, com os trabalhadores que vão para o distrito. Ontem mais um motociclista morreu, né, Peregrino, no início da manhã. Bom, Paulo, foi mais um acidente grave envolvendo motocicleta, sem contar com os que houveram no final de semana, onde, né, Paulo, um se foi e outros dois que continuam internados em estado grave. E ontem, infelizmente, um acabou morrendo na hora. Diríamos, Peregrino, que o IML teve uma madrugada tranquila? Ah, sim, Paulo Guerra, né? Além de um luar maravilhoso, com uma temperatura agradável, ali na área do Instituto Médico Legal, a movimentação foi bem tranquila em relação à morte por violência. A última morte registrada com entrada no IML foi desse motociclista, Peregrino? Foi sim, Paulo, foi desse motociclista que deu entrada aí com o corpo dilacerado devido a esse acidente. O Peregrino vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para nós. Muito bem, Paulo Guerra, voltaremos sim com essas e outras informações, mandando um abraço todo especial para as pessoas que estão já se preparando para ir para a roça, para ir para a lida no trabalho no nosso interior do estado. Paulo, muito obrigado pela audiência, a você, amigo do interior, Dona Regina, Francisco José na M070, obrigado, valeu pela audiência. Paulo Guerra, daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações. 5h54. Vem Manaus. A prefeitura avança com a construção de 3 estações de transferências de ônibus que fazem parte do pacote de obras de mobilidade urbana e tem o intuito de promover melhorias ao sistema de transporte coletivo e ao trânsito da capital. Para que as obras sejam entregues no menor tempo possível, algumas intervenções viárias estão sendo realizadas. Condutores que trafegam nos corredores de acesso aos bairros da Zona Norte devem ter atenção redobrada. As intervenções estão sendo realizadas nos canteiros centrais das avenidas Constantino Neri, Torquato Tapajós e Max Teixeira, para a construção das estações de transferência Arena, Santos Dumont e Parque das Nações, que estarão situadas no perímetro do corredor sul-norte, entre os terminais de integração 1, Constantino Neri, e 3, Cidade Nova. Semas de Iranduba esclarece por que o município foi o único do estado que não aderiu ao programa de cofinanciamento da assistência social. A secretária de Assistência Social de Iranduba, Thelma Viana, explicou na tarde de ontem as razões que levaram o município a não aderir ao programa de cofinanciamento estadual destinado ao setor. Pelo programa, Iranduba receberia do governo estadual pouco mais de R$68.700, sendo R$45.300 para os benefícios eventuais, incluindo auxílio funeral e cestas básicas, e pouco mais de R$23.400 para a proteção social especial de média complexidade. Segundo Thelma Viana, os valores são inferiores aos recursos que a prefeitura já investiu na compra de 1.500 cestas básicas, as quais vêm sendo entregues casa a casa para pacientes com Covid-19, seus familiares e outras pessoas em estado de extrema pobreza inscritas no Cadastro Único. Foram também adquiridos equipamentos de proteção individual EPIs para os trabalhadores da assistência social envolvidos nas ações de auxílio às pessoas infectadas, e também foram concedidos quase 100 auxílios funerais entre março e junho deste ano. Na opinião da secretária de Assistência Social, a pasta poderia ter problemas futuros com a prestação de contas referente a essa verba estadual, já que ela seria aplicada nas mesmas ações já contempladas com recursos da prefeitura. Com isso, os órgãos de controle externo poderiam
poderiam entender como irregular a operação. Thelma Viana acrescentou que a SEMAS de Iranduba informou à Secretaria de Assistência Social do Estado, SEAS, que os mais de R$68 mil do cofinanciamento estadual seriam muito bem-vindos se convertidos em cestas básicas, pois assim a prefeitura teria como justificar a oferta desses benefícios e ampliar o leque de famílias auxiliadas. Por fim, a titular da SEMAS destacou a parceria do município com o governo do estado na entrega de 1.112 cartões do programa de apoio ao cidadão. Abre aspas. Por vias terrestre e fluvial, a equipe da Secretaria de Assistência Social de Iranduba não mediu esforços para fazer chegar esse benefício aos que mais necessitam dele, tanto na sede quanto nos ramais e nas calhas dos rios Negro e Solimões. Fecha aspas, ressaltou Thelma Viana. A estação de tratamento de água da Ponta das Lajes passará por uma parada emergencial nesta quinta-feira, informou a empresa Águas de Manaus. O objetivo é promover melhorias em equipamentos da estação e assim otimizar o abastecimento de água dos bairros abastecidos pela ETA. A ETA da Ponta das Lajes ficará sem produzir água tratada entre 5 e 13 horas desta quinta-feira. Por conta disso, bairros das zonas leste e norte vão apresentar oscilações no abastecimento ao longo do dia. O fornecimento de água tratada começará a ser normalizado gradativamente assim que os trabalhos forem concluídos. A previsão é que o abastecimento na região afetada esteja normalizado por completo em até 24 horas após a finalização do serviço. E atenção para os bairros abrangidos por esta parada programada: Tancredo Neves, São Lucas 1 e 2, Zumbi dos Palmares 1 e 2, Conjunto Castanheira, São José 3, Condomínio Life Castanheira, Nova Conquista, Novo Reino, Grande Vitória, Nova Floresta, Cidade do Leste, Comunidade de Deus, Gilberto Mestrinho, João Paulo, Jorge Teixeira 1, 2, 3 e 4, Brasileirinho, Sião, Cidade Alta, Nova Vitória, Pro-Urbis, Nossa Senhora de Fátima, Viver Melhor 3, Amazonino Mendes 1, Mutirão, Novo Aleixo, núcleos 16, 21, 22, 23 e 24 da Cidade Nova, Conjunto Amadeu Botelho, Conjunto Vila Rica, São José dos Campos, Águas Claras, Parque das Garças, Nossa Senhora de Fátima 2, Braga Mendes, Cidade de Deus 1 e 2, Gustavo Nascimento, Fazendinha 1 e 2, Alfredo Nascimento 1 e 2, Valparaíso, Viver Melhor 2, Vila Nova, Conjunto Ben-Hur, Conjunto Vila Nova e Aliança com Deus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Vamos aos números do novo coronavírus que continua baixando em Manacapuru. O município que já despontou por um longo tempo o primeiro lugar com o maior número de pessoas infectadas, hoje podemos dizer já respira novos ares. De acordo com o último boletim informativo expedido pela Vigilância Epidemiológica do município, Manacapuru apresentou na terça-feira, ontem, 7 de julho, 3.061 pessoas recuperadas de Covid-19, sendo 728 por alta médica e 2.333 fora do período de transmissão. Ainda de acordo com o boletim, são 3.201 casos confirmados, com 12 casos ativos. O número de óbitos está em 128, sendo 31 em Manaus e 0 sob investigação. 153 pessoas ainda aguardam resultados. Somente 5 pacientes estão internadas e 4.405 casos descartados. Apesar dos números continuarem apresentando uma certa baixa, é sempre recomendável usar a máscara ao sair de casa, o uso do álcool em gel é essencial e a lavagem das mãos com sabão é indispensável, além do distanciamento social para evitar aquela aglomeração, lembrando sempre que a pandemia não acabou. Bem, Paulo, e falando em coronavírus, essa doença que começou lá na China e ganhou o mundo, tornando-se uma pandemia mundial, desencadeou uma onda de impactos econômicos, sociais, políticos e principalmente na saúde, tanto física quanto mental. Nesse sentido, o medo, a preocupação, o estresse e a ansiedade são os sintomas inesperados causados pela Covid-19. Diante dessa situação, a CEMED, que é a Secretaria Municipal de Saúde aqui do município, lançou a ouvidoria itinerante para ajudar os profissionais de educação e pais de alunos a vencerem os problemas socioemocionais. Capitaneado pela psicóloga Regina Oliveira, de forma remota, devido à situação da pandemia que ainda estamos vivendo, essa ação parte de uma gestão maior, que é uma equipe multidisciplinar
sob a orientação do secretário de Educação, professor José Carlos Amaral, que vem preparando todo o corpo docente para o retorno às aulas que deverá acontecer no início de agosto. Para o professor Amaral, essa é uma forma de amenizar os impactos causados por essa doença que originou grandes prejuízos à educação. De Manacapuru, Zeg Deg para o Jornal da Manhã. Agora 6h06 em Manaus. O preço do tijolo em Manaus para as construtoras ficou até 270% mais caros depois da retomada das atividades comerciais. O milheiro, que custava entre R$400 e R$500, está sendo vendido por até R$1.500, o que dificulta o processo de continuidade das obras da construção civil na capital amazonense. E de acordo com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas, carregamentos que abastecem o estado já estão com 2 meses de atraso. O Conselho Regional de Economia do Amazonas, Corecon AM, promove nesta sexta-feira, 18 horas, a segunda live da série Momento Economia, com o tema ZFM, pós-pandemia e reforma tributária, que vai apresentar a visão e as propostas de economistas, parlamentares e representantes da Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa, sobre a conjuntura econômica envolvendo o modelo de incentivo fiscal. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas emitiu nesta terça-feira normas e recomendações para o retorno gradual das atividades educacionais da rede privada de Manaus. As instituições estão incluídas no 4º ciclo do plano de reabertura gradual das atividades da capital. Devido à redução do contágio e do número de casos confirmados do novo coronavírus, o atendimento a pacientes com suspeita de síndromes respiratórias e Covid-19 passa a ser feito exclusivamente nas 10 unidades básicas de saúde de horário ampliado e na clínica da família Carmen Nicolau. A medida também garante a retomada dos atendimentos programados de atenção primária. Essas unidades contam com todo o suporte necessário, como telemonitoramento, testagem rápida e fluxo diferenciado para pacientes com Covid-19. O Amazonas diagnosticou mais 2.740 casos de Covid-19 ontem, sendo 40 casos confirmados por exame de biologia molecular RT-PCR, que detecta casos novos que estão entre o 3º e o 6º dia de sintomas da doença, e 2.700 por testes rápidos, com data de sintomas entre 8 e 60 dias. Dessa forma, são 79.167 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. O número de mortos é de 2.952. O governo do Amazonas unificou o retorno dos servidores públicos integrantes do grupo de risco ao serviço a partir do dia 20 deste mês. A modificação consta no Diário Oficial do Estado, publicado com data do último dia 3 de julho de 2020. Segundo o artigo 7º do decreto 42.460, os servidores acima de 60 anos ou portadores de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e asma devem retornar ao serviço no dia 20, exceto se houver recomendação médica em contrário. Através de nota, a Prefeitura de Manaus informou que foi emitido na tarde desta terça-feira o primeiro boletim médico do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo sobre o quadro clínico de saúde do prefeito Arthur Virgílio Neto. Segundo o documento, o prefeito de Manaus se encontra bem internado na unidade de terapia semi-intensiva, respirando com auxílio de um catéter de oxigênio. Estão previstos exames gerais realizados periodicamente e até o momento não há previsão de alta. O prefeito de Nova Olinda do Norte, Adenilson Reis, do MDB, foi novamente denunciado à justiça. Desta vez em ação pública do Ministério Público do Amazonas. O motivo é o corte de metade do salário dos professores desde abril deste ano. Além disso, Adenilson é denunciado por não pagar reajuste anual dos trabalhadores da educação de 12,84%. Esse direito da categoria está atrasado desde janeiro, conforme o autor da ação, o promotor de justiça do município, Cleison Barroso. Como resultado, a justiça pode determinar o bloqueio de contas da prefeitura para garantir o pagamento de salários, diferenças e reajuste. Conforme a ação judicial, o Ministério Público amazonense quer que o prefeito resolva todas essas irregularidades com a categoria em no máximo 10 dias. Um novo golpe fraudulento envolvendo licenças ambientais foi identificado pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, durante a quarentena. O ilícito é realizado por pessoas que supostamente se passam por funcionários do órgão e garantem que irão liberar licenças
para o empreendimento. De acordo com o diretor-presidente do IPAAN, Juliano Valente, o Instituto, assim como os demais órgãos da administração pública, não possui competência para negociar qualquer tipo de compra e venda. Tudo que o IPAAN faz se dá por processo. Se não há abertura de processo, não tem que haver nenhum tipo de negociação com nenhum servidor, nem com nenhum diretor, explicou ele. A Polícia Federal no Amazonas deflagrou uma operação na manhã de ontem em Manaus e Tabatinga. A Operação Sheldon investiga possíveis crimes de pertencimento à organização criminosa, tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e uso de documentos ideologicamente falsos. Essa é a inauguração da fase ostensiva do inquérito policial. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão, 3 de prisão temporária e 1 de prisão preventiva. Em nota, a Polícia Federal afirmou que o inquérito foi instaurado após uma apreensão no porto de Antuérpia, na Bélgica, de 250 quilos de cocaína. A droga estava escondida em viga de madeira com destino à Holanda. Durante a investigação, a Polícia Federal identificou uma possível organização criminosa dedicada à logística do tráfico internacional de drogas. Os envolvidos no esquema usavam empresa de fachada de exportação para transportar as drogas desde países vizinhos, passando pelo Amazonas, outros estados brasileiros até a Europa. A Polícia Federal suspeita ainda do uso de nomes falsos por parte de alguns dos indivíduos pertencentes à organização criminosa transnacional na tentativa de se esquivar da aplicação da lei penal. As penas dos indiciados somadas podem ultrapassar os 30 anos de prisão. O nome da operação é uma referência ao rio Scheldt, à margem do qual se situa o porto de Antuérpia, na Bélgica, local da apreensão de drogas que ensejou o início dessa investigação. 6h12. Um dia depois de o Instituto Pontual apresentar a pesquisa eleitoral para prefeito de Manaus com pequeno crescimento de Amazonino Médio do Podemos e uma forte reação de Davi Almeida do Avante nesta terça-feira, o Instituto Action Pesquisa de Mercado apresentou pesquisa com Amazonino em queda e uma aproximação ainda mais forte de Davi. Se as eleições fossem realizadas hoje, os dois disputariam o segundo turno na corrida pela prefeitura de Manaus. A Action realizou a pesquisa entre os dias 21 e 25 de junho. Como parte da política de desenvolvimento da empresa no país, a Petrobras já anunciou as vendas este ano da REMAN, refinaria Isaac Sabá, e os campos de petróleo e gás do polo de Urucu, na Bacia dos Solimões. Mais uma ação no STF e no Supremo Tribunal Federal pode impedir que sejam consumadas as vendas desses dois importantes ativos da estatal na região norte. O Congresso Nacional, por meio dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ingressou com tutela provisória da ação direta de inconstitucionalidade. Esta, portanto, visa impedir que o governo de Jair Bolsonaro venda os ativos da estatal. Segundo a ação, a Petrobras cria subsidiárias com o intuito de desmembrar a empresa. Em seguida, busca vender seus ativos de forma ilegal, pois é necessária a autorização do Legislativo. O presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Petrobras, senador Jean Paul, do Rio Grande do Norte, que é do PT, explicou que a estratégia em curso visa contornar decisões anteriores do STF, bem como quer evitar a participação do Legislativo no processo de venda de seus ativos. Isso pode levar ao esvaziamento completo do patrimônio desse ente da administração pública indireta, criticou o senador. O deputado Sinésio Campos, do PT, representante da Assembleia Legislativa na Comissão Especial de Estudos com vistas à revisão da legislação e da política estadual de energia e gás, apresentou o texto proposta do pré-projeto de lei do gás, elaborada pelo grupo de trabalho instituído pela Comissão Especial ao plenário da Assembleia Legislativa. A apresentação foi feita durante a sessão ordinária da manhã desta terça-feira, quando o parlamentar também fez um relato sobre a elaboração da proposta e necessidade urgente de o governo do estado agir para a construção de uma política de regulamentação da distribuição do gás natural. A Assembleia Legislativa aprovou ontem a suspensão do recesso parlamentar do meio do ano, que contempla as propostas dos deputados Belarmino Lins, do Progressistas, Joana Dark, do PL, e João Luiz, Republicanos. O Parlamento Estadual segue agora o exemplo da Câmara Municipal de Manaus, que aprovou no dia 15 de junho a suspensão do recesso parlamentar em razão do enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Em sessão híbrida, o plenário da Assembleia aprovou a medida por 14 votos a 7,
o que suspendeu o recesso que aconteceria de 17 a 31 de julho. A Assembleia Legislativa do Estado dará seguimento ao processo de impeachment do governador Wilson Lima, do PSC, e do vice Carlos Almeida Filho, do PTB. O parecer foi feito durante sessão virtual ontem. Diante da decisão, o presidente da Assembleia, deputado José Neto, do PRTB, determinou que a Procuradoria da Casa encaminhasse parecer definitivo sobre o processo de impeachment a partir da última decisão do colegiado de desembargadores do Tribunal de Justiça. José Neto deu prazo de 24 horas para os líderes indicarem os membros da comissão especial que vai analisar as denúncias contra o governador e o seu vice. O governador Wilson Lima considerou que o pedido de impeachment não apresenta argumentos ou fatos que apontem para crimes de responsabilidade, não tendo, portanto, qualquer amparo legal. A Receita Tributária Estadual reagiu em junho, mesmo com a pandemia. A soma de impostos, taxas e contribuições totalizou 913,53 milhões de reais nominais e foi 23,12% maior do que a de maio, 741,96 milhões, além de ter ficado 7,65% acima do patamar registrado 12 meses antes, de 848,62 milhões. Os dados são da Secretaria de Fazenda do Estado, que não informou os números registrados pela rubrica de outras contribuições econômicas. Polícia. Ana Karina Ade da Silva, de 23 anos, a dama de copas, foi presa por policiais da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Ela é suspeita de integrar uma quadrilha especializada em roubar carros aqui em Manaus. A prisão de Ana ocorreu na manhã desta terça-feira na comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus. Segundo o titular da especializada, delegado Cícero Túlio, as investigações iniciaram em fevereiro deste ano após as equipes receberem informações de que uma quadrilha havia invadido uma casa no bairro Novo Aleixo e, na ocasião, eles teriam roubado um carro S10 prata, uma quantia em dinheiro e um filho de cão da raça Husky siberiano. De acordo com o delegado, Ana era usada para despistar os policiais e emprestava sua casa para o grupo após os roubos e furtos, bem como receptar parte dos produtos roubados. Ela também é suspeita de auxiliar seu companheiro Gilvan Oliveira Reis, o Vela, apontado como líder da organização criminosa. Túlio disse ainda que as vítimas da quadrilha disseram em depoimento que os assaltantes, durante a ação criminosa, ameaçavam cortar os dedos das vítimas, bem como utilizavam fardamento da Polícia Civil. O delegado destacou que Vela já teria sido preso outras vezes por homicídio, tráfico e porte de arma de fogo. Em 2018, ele foi preso com outras 9 pessoas em poder de 10 pistolas quando se preparava para atacar uma facção criminosa rival. Ana foi indiciada por roubo majorado, receptação e associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia de roubos e furtos de veículos, será levada para audiência de custódia. Peregrine, essa Ana Carolina Ade da Silva, a dama de copas, é danada, hein? Danadíssima, Paulo, perigosa, né? Conforme você já relatou aí, tudo que essa mulher já fez, a polícia continua investigando ainda mais as ações criminosas dela, né? Foi uma boa ação da polícia, tirando essa daí que, né, essa mulher de circulação que já vinha cometendo vários crimes aí na cidade há muito tempo, a polícia investigou e conseguiu prendê-la. Pois é, e esse Vela, que já foi preso outras vezes por homicídio, tráfico e porte de arma de fogo, está solto, né, Peregrini? Está solta, Paulo. Elemento também muito perigoso, onde a polícia já tem várias passagens pela polícia. A polícia já o prendeu várias vezes, Paulo Guerra, e formavam aí um casal do crime. O perigo é a audiência de custódia daqui a pouco. Pois é. Peregrino, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra. Paulo, nós tivemos uma noite de madrugada muito tranquila em toda a cidade. Entretanto, no pronto-socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Envolveu-se em uma briga de trânsito. Isso aconteceu no bairro de Cachoeirinha e foi no começo da noite de ontem. Pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, viveu o plantão também tranquilo. Entretanto, um homem deu entrada à vítima, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, de um violento golpe de teçado. Ele levou uma teçadada nas costas. Era por volta de 22 horas e 30 minutos, quando esse homem dava entrada com o golpe. Pensa numa lapada do teçado, tirando assim o bife, meu amigo. Ficou um negócio terrível. Aproximadamente 45 pontos ele levou na costa devido a essa teçadada. Um teçado amoladíssimo,
128 ele levou essa lapada de testado na costa. As informações dão conta de que a motivação do crime seria uma rixa antiga entre os dois homens. O que levou a tessadada chama-se Jefferson. O que deu-lhe a tessadada ainda não teve um nome identificado. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, a vítima, né? Deu entrada no 28, no João Lúcio, eu digo, e foi tratado muito bem pelos anjos da vida. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem trataram muito bem desse homem que, após ser atendido, recebeu alta ainda no dia de ontem, ainda na noite de ontem, e foi levado para a sua residência com um golpe. Pensa na tessadada, a aloprada foi essa que ele levou nas costas à noite de ontem. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Esse homem foi atropelado por um Ford Fiesta de placa até o presente momento não identificado. O atropelamento aconteceu nas proximidades do bairro Ouro Verde, lá perto do churrasquinho do cara de Kombi, do churrasquinho do Borracha. Alô, Borracha! E Débora, lá foi bem pertinho da banca de churrasco, a melhor lá do Ouro Verde. Borracha foi quem me passou as informações desse atropelamento. Pronto-socorro Platão Araújo, este também localizado no coração da zona leste da cidade. Vítima de pedrada, um homem conhecido como Hamilton, deram-lhe uma pedrada no Hamilton. Isso aconteceu por volta de 20h15, quando o homem conhecido como Hamilton passava pela rua, lá na área, ali na rua Laços do Amor, no bairro Jorge Teixeira. Nesse mesmo momento, o homem que não gostava do Hamilton deu-lhe uma pedrada na cabeça dele. É que o Hamilton tem uma namorada lá na rua Laços do Amor e sempre vai revisitar sua amada. Ela descobriu que na última vez que ela falou com ele, disse: alô, Hamilton, eu queria um celular, tu me dá um celular. Ô, Hamilton, tu é doida? Não dou, não. Aí não deu o celular para ela, mas ainda assim o amor continua. E ontem, ao sair da casa da namorada, o Hamilton recebeu uma pedrada na cabeça. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, onde foi rapidamente e muito bem atendido. Quem pensasse que ele tivesse aí um traumatismo, mas não. Foi um ferimento superficial que quebrou a cabeça. O Hamilton tem a cabeça dura. O Hamilton é morador da Cidade Nova e tem 24 anos de idade. Vixe! Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bocetes. Ele foi brutalmente agredido por um homem conhecido como Cachorro Maldito. O Cachorro Maldito é um elemento brabo. Ele não gosta de brincadeira. Ele não leva desaforo para casa. E ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Cachorro Maldito dirigiu o carro. Quando um outro carro fez uma manobra na frente, Cachorro não gostou. Desceu do carro com uma barra de ferro e quebrou o carro do outro homem, e ainda, né, foi para cima e deu-lhe algumas bordoadas e um golpe de barra de ferro no motorista que se meteu a besta com ele. Rapaz, Cachorro Maldito é elemento violento. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Douglas Marinho Ponte, de 25 anos, foi preso no bairro Jorge Teixeira. Ele estava, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele tinha contra ele um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio. O Douglas é assassino. Você lembra, Paulo Guerra, daquela situação que nós noticiamos aqui no Jornal da Manhã, quando o irmão matou o irmão lá no bairro da Compensa, né? O irmão que morreu tinha batido no pai
e era o Davidson, se eu não me engano. Daí chegou o Douglas, que também era filho, e acabou matando o próprio irmão. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, no último dia 29 de junho. E ontem, o assassino, o Douglas Marinho Ponte, de 25 anos, foi preso em mais um grande trabalho da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E mais de polícia! Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem, Paulo Guerra, era por volta de 6 horas, quando a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente prenderam em cumprimento a mandado de prisão um homem que não pode ter o nome divulgado. Ele tem 55 anos de idade, é bandido, é desgraçado, é um lixo e merece passar todos os seus dias restantes na cadeia. Ele é autor, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, de um estupro. Ele estuprou uma criança que tinha 10 anos de idade. Desgraçado, bandido, merece sim ficar o resto de seus dias na cadeia. Estuprador, safado, ordinário, bandido. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! Para o Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, nenhuma morte por violência durante a noite e madrugada. Ninguém morreu na faca. Ninguém morreu na paulada, ninguém morreu de tiro, ninguém morreu na facada. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, foi tranquilo. Chegávamos na madrugada lá no Instituto Médico Legal e observamos a pedra vazia, modo. Nenhum partiu por violência. O passarinho da morte não saiu de seu puleiro. Graças ao grande trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, o passarinho da morte não sobrevoou a cidade durante a noite e madrugada. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da tranquila noite e madrugada na cidade. É contigo, Paulo Guerra. E complementando as informações aqui do Alberto Pellegrini, um apelo dos moradores lá do Parque das Nações. Dizem eles que vários comerciantes do bairro estão colocando mercadorias nas calçadas, atrapalhando a passagem das pessoas, dos transeuntes. Ricardo Nunes, fundador e ex-principal acionista da rede varejista Ricardo Eletro, foi preso em São Paulo ainda há pouco em uma operação de combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em Minas Gerais. A força-tarefa é composta pelo Ministério Público de Minas Gerais, pela Receita Estadual e pela Polícia Civil. Outros 2 empresários do ramo de eletrodomésticos e eletroeletrônicos são alvos da operação, que recebeu o nome de Direito com o Dono. De acordo com a investigação, aproximadamente 400 milhões em impostos foram sonegados ao longo de 5 anos. A operação cumpre 3 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão. Em Minas Gerais, os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Belo Horizonte, Contagem e Nova Lima. Em São Paulo, há alvos na capital e também em Santo André. Loteria. Vamos começar com aqui na concurso 5.307, que acumulou dezenas sorteadas 04, 05, 30 43 e 61. 04, 05, 30 43 e 61. O prêmio está acumulado em 8.600.000 reais. A quadra saiu para 66 apostadores, cada um vai receber R$9.842,36. O Terno teve 5.988 ganhadores com premiação individual de R$163,13. Dia de sorte, concurso 326, mês da sorte, agosto. Dezenas sorteadas 01,
10, 15, 16, 22, 24 e 29. Prêmio acumulado, 6 números, 65 apostas, cada uma vai levar R$2.259,36. E finalmente a Lotomania concurso 2089, que também acumulou 19 números, 7 apostas, cada uma recebe R$48.139,21. 18 números acertados, 73 apostas, o prêmio 2.885,05. Para 17 números, 873 apostadores vão receber R$241,24. 16 números, 4.969 ganhadores, o prêmio para cada um deles R$42,38. O prêmio mais atraente, 15 números, 22.652, R$9,29. Dezenas sorteadas 03, 08, 15, 17, 18, 23, 24, 38, 39, 42, 53, 59, 69, 76, 77, 81, 86, 88 91 e 93. Últimas notícias. Num dia marcado pelo pessimismo nos mercados internacionais e pela divulgação do exame que apontou a infecção por Covid-19 no presidente Jair Bolsonaro, o dólar subiu, fechando terça-feira em R$5,38. O euro comercial fechou o dia vendido a 6,83 com alta de 0,39%. A libra esterlina comercial subiu 1,1% e encerrou vendida a R$6,766. O índice Bovespa da B3, a Bolsa de Valores brasileira, encerrou esta terça-feira aos 97.761 pontos, com recuo de 1,19%. As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam-se em direção única nesta quarta-feira, à medida que investidores continuam avaliando como os recentes surtos de coronavírus pelo mundo, em especial nos Estados Unidos, afetam a perspectiva de recuperação da economia global. O índice Xangai Composto subiu 1,74% hoje e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,88%. Por outro lado, o japonês Nikkei caiu 0,78% em Tóquio e o sul-coreano Kospi recuou 0,24% em Seul. Já o Hang Seng teve valorização modesta em Hong Kong de 0,59%. Na Oceania, o crescente número de casos de Covid-19 na Austrália pesou na bolsa local. Melbourne, segunda maior cidade do país, retomou hoje um confinamento que vai se estender por 6 semanas. O Standard Poor's ASX 200 caiu 1,54% em Sydney. A Caixa Econômica Federal libera a partir desta quarta-feira os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial para os aprovados inscritos no aplicativo e site dentro do terceiro lote e que aniversariaram em março um total de 400 mil trabalhadores. Ao todo, o lote inclui 5,9 milhões de beneficiários. A Volkswagen diz que tem fôlego para mais alguns meses antes de pensar em demissões aqui no Brasil. Mas a montadora anda em alerta. E atenção, a Petrobras anunciou nesta terça-feira reajuste médio de 5% no preço do litro da gasolina vendida nas refinarias. O novo valor entra em vigor nesta quarta-feira. O preço do diesel não sofreu reajuste. Um tremor de terra foi registrado na divisa dos municípios de Chorozinho e Cascavel, Grande Fortaleza, ontem à noite. Conforme o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o fenômeno teve magnitude 2,5 na escala Richter e pode ser sentido às 20h22. De acordo com o Laboratório Sismológico, a Defesa Civil do Ceará já foi informada sobre o tremor e a atividade sísmica continua sendo monitorada. Não há informações sobre pessoas feridas ou danos estruturais nos locais. Segundo informações de moradores, o abalo telúrico foi sentido na cidade de Chorozinho, Pacajus e nas localidades de Pitombeiras, Cedro e Timbaúba do Marinheiro, em Cascavel. Brasil tem 1.312 mortes por coronavírus em 24 horas, mostra consórcio de veículos de imprensa. São 66.868 no total. País são 1.674.655 infectados, mais de 48 mil em um dia. São 68.868 mortes provocadas pela Covid-19 no país, no total. Delatores da Operação Lava Jato que assinaram termos de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República estão em atraso com o pagamento de R$125 milhões em multas previstas nos acordos.
No total, 184 colaboradores se comprometeram a pagar 1,1 bilhão em multas, mas 26 deles estão devendo. A Câmara dos Deputados aprovou em sessão virtual nesta terça-feira o texto base da medida provisória que permite às empresas aéreas a reembolsarem até 12 meses as passagens aéreas canceladas. O valor será atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. As definições relacionadas ao reembolso e alterações de voos domésticos ou internacionais aplicam-se a passagens aéreas compradas até 31 de dezembro deste ano. A notícia de que o presidente Jair Bolsonaro contraiu o novo coronavírus teve ampla repercussão nos principais veículos de comunicação do mundo, que destacaram o histórico de declarações negacionistas do líder brasileiro. O jornal americano The New York Times, um dos mais importantes do mundo, destacou que o presidente brasileiro é cético quanto às precauções antivírus. Na mesma linha, o também americano The Washington Post reproduziu um texto da agência de notícias Associated Press, em que Bolsonaro é descrito como um populista de 65 anos conhecido por se misturar na multidão sem cobrir o rosto. Já o britânico The Guardian destacou que Bolsonaro banalizou repetidamente a pandemia e desrespeitou o distanciamento social, mesmo quando o Brasil se tornou o segundo país mais atingido depois dos Estados Unidos. No também britânico Financial Times, Bolsonaro foi retratado como líder de extrema direita e um dos poucos do mundo a contrair a doença, incluindo Boris Johnson no Reino Unido. Em nota, a assessoria do Palácio do Planalto disse que o presidente mantém bom estado de saúde. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei com medidas de proteção a povos indígenas durante a pandemia do coronavírus. O texto publicado na madrugada desta quarta-feira no Diário Oficial da União determina que os povos indígenas, as comunidades quilombolas e demais povos tradicionais serão considerados grupos em situação de extrema vulnerabilidade e, por isso, de alto risco para emergência de saúde pública. Bolsonaro vetou vários trechos do projeto aprovado pelo Senado em 16 de junho e antes pela Câmara dos Deputados em 21 de maio. O presidente vetou o trecho que obriga o governo a fornecer aos povos indígenas acesso à água potável e distribuição gratuita de material de higiene, de limpeza e de desinfecção para as aldeias. Temos informações desde as ruas da cidade, Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, para informar de trânsito, Paulo. Capotamento nesse momento, Avenida Rodrigo Otávio, entre a rotatória do Coroado e a entrada da UFAM. É no sentido Coroado-Japim. Atrapalha e muito trânsito nesse momento. Equipe do MMU já está na área com o agente Dodô e demais componentes da equipe, Paulo Guerra. Porém, o trânsito vai ficando cada vez mais complicado no local. 6h46 em Manaus. Estados Unidos registraram um novo recorde de mais de 60 mil casos de Covid-19 em apenas 24 horas. O número total se aproxima dos 3 milhões do país. Mortes chegam a 131.362. Após a estabilização na costa leste, há registro de aumento dos diagnósticos positivos no sul e oeste há semanas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira o Congresso das Nações Unidas que iniciou o processo para retirar formalmente o país da Organização Mundial da Saúde, a OMS. A saída terá efeito a partir do dia 6 de julho de 2021. Segundo o Departamento de Estado americano, o aviso de retirada dos Estados Unidos com 6 de julho de 2021 foi submetido ao secretário-geral da ONU, que é o depositário da OMS. E 6 candidatos aspiram dirigir a Organização Mundial do Comércio, uma instituição que enfrenta grandes desafios em plena crise econômica mundial e o desprezo do presidente americano Donald Trump. Um mexicano, um egípcio, uma nigeriana, um moldávio, uma queniana e uma sul-coreana aspiram a suceder o brasileiro Roberto Azevedo, que renunciou ao cargo em 14 de maio, antes do fim de seu mandato, alegando razões familiares, o que obrigou os 164 membros a buscar um sucessor em 3 meses ao invés de 9. Um tribunal da Coreia do Sul ordenou ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, o pagamento de indenização a 2 ex-prisioneiros de guerra que passaram décadas como trabalhadores forçados, uma medida que pode estabelecer um precedente legal de grande alcance na península. A decisão constitui a primeira vez que um tribunal da Coreia do Sul reclama jurisdição sobre a Coreia do Norte ou emite uma ordem de compensação contra seu líder, de acordo com um grupo de ativistas que respalda os 2 demandantes. Os 2 homens que tiveram apenas os sobrenomes divulgados, Han, de 87 anos, e Ho, de 90, afirmam que foram capturados durante a Guerra da Coreia de 1950 a 1953, mas não foram repatriados após o armistício que acabou com as hostilidades.
Reino Unido retomará a venda de armas para a Arábia Saudita. Transações foram suspensas há um ano devido ao uso que poderia ser feito das armas no Iêmen. O governo britânico considera que a Arábia agora tem a sincera intenção e a capacidade de se conformar com o direito internacional humanitário. A 27ª Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado de Governo, que aconteceria em Andorra em novembro, foi adiada nesta terça-feira para a primeira metade de 2021 devido às consequências da pandemia do novo coronavírus, segundo o comunicado divulgado pela Secretaria-Geral Ibero-Americana. O helicóptero da Força Aérea do Peru com 4 tripulantes desapareceu na Amazônia peruana quando levava comida para uma comunidade indígena perto da fronteira com o Equador, informou a instituição. Houve uma situação de emergência com o helicóptero M-17, disse o diretor de comunicações da Força Aérea, General Wolfgang Grosso. A aeronave está desaparecida, os protocolos de busca foram ativados, acrescentou o militar em declarações à TV peruana. Devido às condições climáticas, as operações de busca na região foram suspensas, mas foram retomadas ao amanhecer desta quarta-feira. As autoridades do Japão emitiram novos avisos de deslizamentos de terra e inundações nesta quarta-feira, quando as chuvas torrenciais se deslocaram para o centro do país e o número de mortes subiu para 54. As fortes chuvas que começaram na manhã de sábado na ilha de Kyushu já causaram devastação na faixa sudoeste do país, levando ao transbordamento de rios e deslizamento de terra. A Agência Meteorológica do Japão emitiu seu alerta de mais alto nível para as prefeituras de Gifu e Nagano, no centro do Japão. Pelo menos 80 mil agentes de resgate já foram mobilizados em um esforço desesperado para alcançar sobreviventes presos por inundações e deslizamentos de terra. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira, o Globo. Depois de 18 meses da primeira convocação, Flávio Bolsonaro presta depoimento ao Ministério Público. Folha de São Paulo. Emissora de TV afastam equipes que se aproximaram de Bolsonaro para anúncio de teste. O Estado de São Paulo. 13 ministros fazem teste após diagnóstico positivo de Bolsonaro para a Covid-19. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Pazuello deu excelente contribuição, mas não ficará para sempre, diz Bolsonaro. Valor econômico. Maia defende fim da taxa de juros do cartão de crédito e cheque especial. Estado de Minas. Governo de Minas finaliza protocolo de lockdown nos próximos dias. Jornal do Comércio no Recife. Bolsonaro grava vídeo tomando hidroxicloroquina, mas diz que não há eficácia comprovada. Diário do Nordeste em Fortaleza. Filha reencontra mãe 38 anos depois de ter sido sequestrada pelo pai no Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Transmissão do coronavírus volta a acelerar. Número de infectados no Brasil pode ser o dobro, diz Imperial College. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. A arrecadação do Amazonas tem recuperação em junho. Em tempo. Pandemia apresenta desaceleração no Amazonas. A crítica. Queimadas podem agravar a pandemia. Diário do Amazonas. Após parecer, a Assembleia segue impeachment. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.